Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje trago o passo a passo desse tapete colorido de crochê. Esse tapete ele foi confeccionado com sobras de fios. Muitas vezes a gente tem as sobras de fios e não sabe como utilizar. Então, olha, eu usei a minha criatividade e confeccionei esse tapete. Ele ficou bem coloridão, olha. E vocês podem utilizar as cores que vocês tiverem em casa. Eu confeccionei ele com 3 flores, mas vocês podem fazer com mais flores também. 4, 5, 6, o tamanho que vocês quiserem. E quando for aumentar a quantidade de flores, pode colocá-las bem coloridas, uma de cada cor. Esse tapete ele ficou medindo 81 centímetros por 53. Espero que vocês gostem bastante. Se vocês gostarem, deixe o joinha, compartilhe com as amigas e se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, chega a notificação para vocês. Vamos iniciar a videoaula? Essas flores eu tenho a videoaula aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Para iniciar o tapete, eu amarrei o meu fio em qualquer um dos leques. Eu já dei um nó, porque eu vou trabalhando em cima desse fio, depois é só fazer o arremate. Aqui eu subi 3 correntinhas, que me faz a vez de um ponto alto. Volto aqui no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, eu fiquei com 3 pontos altos. 2 correntinhas. Volto aqui ainda no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei leque dentro de leque. Uma correntinha de separação, no espacinho de uma correntinha, eu trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui eu vou trabalhar leque dentro de leque, no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Eu vou trabalhar até chegar aqui, olha. Chegando aqui, eu volto. Eu vim trabalhando, cheguei aqui, olha, eu faço uma correntinha, cheguei no leque. No leque, eu vou trabalhar 3 pontos altos, porque agora eu vou começar a unir. Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar qualquer uma das flores, eu vou pegar azul. Vou colocar as 2 flores nessa posição, de frente. Eu venho aqui, olha, em qualquer um dos leques e vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer assim, olha, eu vou colocar uma flor descosta para outra. Venho aqui no espacinho de uma correntinha, trabalho um ponto baixo. Volto aqui nesse espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho aqui no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Volto aqui no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Assim, a gente já vai estar unindo as nossas flores. Vem aqui, olha, no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Vem aqui, olha, no leque, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. No meio do meu leque, um ponto baixo, uma correntinha. Volto aqui e completo o meu leque. Faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos.
uma correntinha de separação. Então, ficou desta forma aqui a nossa união. Então, a partir de agora, será somente repetições. No espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha de separação e leque dentro de leque. Vou trabalhar essa lateral aqui, igual eu trabalhei aqui. E já vou unindo uma flor na outra. Da mesma forma que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar aqui. Depois que eu terminar de fazer essa união, eu vou seguir trabalhando por toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu volto para continuar. Eu vim trabalhando toda a minha carreira. Cheguei aqui, agora eu vou completar esse leque aqui. Fiz uma correntinha, venho aqui no mesmo espacinho, aqui eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, venho aqui, olha, na união desses pontos altos, no meio, e faço um ponto baixo, uma correntinha. Volto aqui no mesmo espacinho onde eu fiz os 3 pontos altos e trabalho mais 3 pontos altos, formando o meu leque. Uma correntinha de separação. Então, aqui eu completei o leque, olha, tanto desse lado como desse outro lado aqui. Agora, eu sigo trabalhando em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Então, a partir de agora, será somente repetições. Vou trabalhar 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, sempre separado por uma correntinha. Quando chegar aqui nessa união, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo, aqui, olha, no meio dos pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E sigo trabalhando por toda a minha volta. Chegando aqui ao final para finalizar e iniciar a próxima carreira, eu volto. Eu vim trabalhando toda a minha carreira, olha como está ficando. Cheguei aqui ao final. Aqui eu conto 1, 2, 3. Na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no meio do meu leque. Cheguei aqui no meio do leque. Aqui eu faço um ponto baixíssimo e já subo 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Volto aqui no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Então, olha, contando com as 3 correntinhas que eu fiz para iniciar, fiquei com 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto ainda no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos, fazendo o meu leque. Aqui eu vou trabalhar leque dentro de leque. Uma correntinha de separação. Venho aqui nesse espacinho de uma correntinha, aqui eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui eu cheguei naquela união que eu fiz das minhas flores. Então, aqui eu vou trabalhar no meio desse leque aqui, olha, do leque desta flor. Vou trabalhar um ponto alto. Aqui, olha, na união onde eu fiz um ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto alto. E no meio desse leque aqui, dessa flor, eu trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei também com um grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação e sigo trabalhando meus 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, sempre separado por uma correntinha. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta, no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha.
Quando chegar aqui nessa união, vou trabalhar igual eu trabalhei aqui. Sigo trabalhando por toda a minha volta. Quando chegar aqui no leque, leque dentro de leque, e nos espacinhos sempre 3 pontos altos. Vou seguir trabalhando. Chegando aqui nessa união, vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei aqui. E sigo trabalhando. Chegando aqui nessa união, vou trabalhar igual eu trabalhei aqui. E vou trabalhar até completar minha volta. Quando chegar aqui, para finalizar e iniciar a próxima carreira, eu volto. Eu vim trabalhando toda a minha carreira, olha como está ficando. Aqui é o final, finalizei com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha e caminhei com pontos baixíssimos até o meio do leque. Aqui eu trabalhei leque dentro de leque. Uma correntinha de separação e no espacinho de uma correntinha 3 pontos altos. Aqui será somente repetições. Em cada espacinho de uma correntinha, vou trabalhar 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. E quando chegar aqui no leque, leque dentro de leque. Aqui eu trabalhei 1, 2 e iniciei a minha terceira carreira. Vou finalizar minha terceira carreira e vou fazer mais uma outra carreira. Eu vou ficar no total de 4 carreiras. Quando chegar ao final, eu volto para finalizar. Aqui eu trabalhei as minhas 4 carreiras, cheguei aqui na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, finalizei com ponto baixíssimo. Cortei o fio e fiz o arremate, olha como está ficando. Aqui eu já amarrei o fio azul, vamos começar a colorir o tapete. Em qualquer um desses espacinhos de uma correntinha. Aqui eu subo 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Volto aqui no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, vou ficar com 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui, tudo que eu trabalhar nesse leque aqui, que vai ser o nosso canto, eu vou trabalhar desse lado aqui, igual em todos os cantos. Nesse e nesse aqui. Então, eu vou fazer somente esse lado, e os outros lados serão a mesma coisa. Eu venho aqui em cima desse primeiro ponto alto do leque e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei ponto alto em cima de ponto alto. No meio do leque, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui nesses 3 pontos altos, vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no espacinho de uma correntinha, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, o meu canto ficou desta forma. 3 pontos altos no espacinho de uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, no meio do leque 3 pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, e no espacinho de uma correntinha 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, no próximo espacinho 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, a partir de agora, será somente repetições. Em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Quando chegar aqui no leque, vou trabalhar igual eu trabalhei aqui. Será somente repetições. Eu vou, então, fazer toda essa carreira. Quando chegar aqui ao final, na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, eu finalizo com ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Aí, vamos trabalhar novamente com o barbante cru.
Aqui, olha, já trabalhei toda a minha carreira em azul. Finalizei, fiz o arremate e já amarrei o fio cru. Em qualquer espacinho de uma correntinha, eu amarrei o fio, subi 3 correntinhas e fiz mais 2 pontos altos. Fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui eu vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. Venho no meu quarto e trabalho um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um aumento. Eu vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, eu trabalho um aumento. Faço 2 pontos altos, 1 e 2. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E no meu próximo ponto alto, eu trabalho um aumento. Faço 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. E 3. Então, a minha curva ficou desta forma. Fiquei no total de 12 pontos altos. Vou seguir fazendo por toda a minha volta. Quando chegar aqui ao final, finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, posso cortar o fio e fazer o arremate. Olha como está ficando o tapete. Então, aqui eu amarrei meu fio verde em qualquer espacinho de uma correntinha, subi 3 correntinhas e fiz mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e trabalho 3 pontos altos. 2 e 3. Vou começar a trabalhar os meus pontos altos. Venho aqui no meu primeiro e trabalho um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Nessa carreira, eu não vou trabalhar aumento. Vou fazer somente pontos altos, um em cada ponto de base. Sigo fazendo os meus pontos altos. Somente pontos altos. Aqui no espacinho de uma correntinha, trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho e começo a trabalhar os meus 3 pontos altos. Então, olha, a minha curva vai ficar desta forma, somente pontos altos. E nos espacinhos de uma correntinha, vou trabalhar sempre 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou trabalhar nesse canto, nesse e nesse, igual eu trabalhei nesse aqui. Quando chegar aqui ao final, na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, finalizo com um ponto baixíssimo, posso cortar o fio e fazer o arremate. Aí, vamos entrar com o barbante cru novamente. Aqui eu vim trabalhando toda a minha carreira com o fio verde, olha como está ficando. Aqui nesse canto, depois de eu ter feito os 3 pontos altos, fiz um total de 12 pontos altos, um em cada ponto de base. E no espacinho de uma correntinha, trabalhei 3 pontos altos. Aqui eu já amarrei o meu fio cru em qualquer espacinho de uma correntinha, fiz 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo 3 pontos de base, venho aqui no quarto e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base.
Feitos meus 5 pontos altos, no próximo ponto alto eu trabalho um aumento, faço 2 pontos altos. Olha como está ficando. Venho aqui no próximo ponto de base e trabalho um aumento, faço 2 pontos altos. Feito o meu aumento, vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Vou fazer um total de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Feitos meus 5 pontos altos, faço uma correntinha, pulo 3 pontos de base. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha. A partir de agora, será somente repetições. Em cada espacinho de uma correntinha, vou trabalhar 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Então, todos os nossos outros 3 cantos vou trabalhar desta forma. Aqui nessa curva, eu fiquei no total de 14 pontos altos. Eu vou adiantar toda essa carreira. Quando chegar aqui ao final, na minha terceira correntinha, finalizo com ponto baixíssimo, pode cortar o fio e fazer o arremate. Aí vamos trabalhar com o fio vermelho. Finalizei toda a minha carreira com o barbante cru, olha como está ficando. Agora vamos começar com o fio vermelho. Amarrei o meu barbante vermelho em qualquer espacinho de uma correntinha. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espacinho. Para mim entrar aqui na minha curva, eu não faço correntinha de separação. Venho aqui no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo eu trabalho um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Venho aqui no próximo ponto alto, aqui eu trabalho um aumento, faço 2 pontos altos. Tá ficando desta forma. No próximo ponto alto, faço um ponto alto e no próximo faço um ponto alto. No próximo, eu trabalho um aumento, faço 2 pontos altos. Venho aqui no próximo ponto de base e trabalho um aumento, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar um aumento, vou fazer 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos após o meu aumento. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. No próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. A partir de agora, será somente repetições. Em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Então, aqui na nossa curva, sem contar com esses 2 grupinhos de 3 pontos altos, vou ficar no total de 18 pontos altos. Eu vou adiantar toda essa carreira, chegando aqui na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, finalizo com ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Então, aqui, olha, trabalhei toda a minha carreira com o fio vermelho, olha como está ficando. Amarrei meu fio cru em qualquer espacinho de uma correntinha. Trabalhei meus 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Cheguei aqui na minha curva. Aqui eu faço uma correntinha, pulo 3 pontos de base. Venho no quarto e trabalho um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Vou fazer um total de 7 pontos altos, um em cada ponto de base. 4, 5, 6 e 7. Feitos meus 7 pontos altos, no próximo ponto alto eu trabalho um aumento, faço 2 pontos altos. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Então, eu fiz 2 pontos altos, um em cada ponto de base.
E no próximo eu faço um aumento, faço 2 pontos altos. Após o meu aumento, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base por 7 vezes. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço uma correntinha de separação, pulo 3 pontos de base, venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. A partir de agora será somente repetições. Então aqui, olha, nessa curva eu fiquei com 20 pontos altos. Tudo que eu fiz nesse canto, vou fazer nos próximos 3 cantos. Chegando aqui no final, na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, finalizo com ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Na próxima carreira, vamos trabalhar com o fio amarelo. Trabalhei toda a minha carreira com o fio cru, olha como está ficando. Já amarrei o meu barbante amarelo em qualquer espacinho de uma correntinha, trabalhei 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Para mim entrar na minha curva, eu não faço correntinha de separação. Venho aqui no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou trabalhar 6 pontos altos, um em cada ponto de base. 3, 4, 5 e 6. Fiz os meus 6 pontos altos, no próximo ponto alto eu trabalho um aumento, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Venho no próximo ponto de base, vou trabalhar 6 pontos altos, um em cada ponto de base. 2, 3, 4, 5 e 6. No meu próximo ponto de base, trabalho um aumento, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Venho no próximo ponto alto e começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, por 6 vezes. 3, 4, 5 e 6. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação. A partir de agora será somente repetições. Em cada espacinho de uma correntinha, vou trabalhar 3 pontos altos separado por uma correntinha. Então aqui na minha curva, sem contar com esses 2 grupinhos de 3 pontos altos, eu fiquei num total de 22 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa curva, vou trabalhar nas próximas 3. E quando chegar ao final, na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, finalizo com ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Aí vamos começar com o fio cru novamente. Trabalhei toda a minha carreira com o fio amarelo, olha como está ficando. Agora vou iniciar com o fio cru. Amarrei o meu fio cru em qualquer espacinho de uma correntinha, trabalhei meus 3 pontos altos, uma correntinha de separação e no próximo espacinho 3 pontos altos. Aqui eu cheguei na minha curva, aqui eu faço uma correntinha, pulo 3 pontos de base, venho no quarto e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui nesse início da curva, eu vou fazer um total de 8 pontos altos, um em cada ponto de base. 5, 6, 7 e 8. Então, olha, eu fiz 8 pontos altos. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar um aumento. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, trabalho um ponto alto. Agora, vou fazer 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Tá ficando desta forma.
No próximo ponto de base, vou trabalhar um aumento. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, sigo fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Vou ficar com 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz os meus 8 pontos altos, faço uma correntinha, pulo 3 pontos de base, venho no espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espacinho e começo a trabalhar novamente 3 pontos altos separado por uma correntinha. A partir de agora será somente repetições. Tudo que eu fiz nesse canto, vou fazer nos meus próximos 3 cantos e nas minhas laterais será 3 pontos altos separado por uma correntinha. Nessa carreira, aqui na minha curva, fiquei com 24 pontos altos. Eu vou adiantar toda essa carreira, chegando ao final, vou finalizar na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo, vou cortar o fio, porque já vou iniciar com o fio de outra cor. Trabalhei toda a minha carreira com o fio cru, olha como ficou. Amarrei o meu fio verde em qualquer espacinho de uma correntinha, trabalhei 3 pontos altos, uma correntinha de separação e vim trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui na minha curva, sem fazer correntinha de separação, venho aqui, olha, no ponto alto da curva e começo a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer um total de 7 pontos altos, um em cada ponto de base. 4, 5, 6 e 7. Feitos meus 7 pontos altos, no próximo ponto de base eu trabalho um aumento. Faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Venho no próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. No próximo, trabalho um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu faço um aumento. Trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu trabalho um aumento. Faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. E no meu próximo ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, formando o meu aumento. Olha como está ficando. Agora, vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Vou ficar com 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Tá ficando desta forma. Laço, vem aqui, olha, no espacinho de uma correntinha e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho de uma correntinha e começo a trabalhar os meus grupinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. A partir de agora será somente repetições. Aqui nessa curva eu fiquei no total de 28 pontos altos, sem contar com esses 2 grupinhos de 3 pontos altos. E na minha lateral, sigo fazendo meus grupinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Vou adiantar toda essa carreira, quando chegar ao final, na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, finalizo com um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Aí vamos trabalhar com o fio cru novamente. Finalizei toda a minha carreira com o fio verde, olha como está ficando. Agora vamos iniciar com o fio cru novamente. Amarrei o meu fio cru em qualquer espacinho de 3 correntinhas e vim trabalhando os meus 3 pontos altos separado por uma correntinha. Cheguei aqui na minha curva, aqui eu faço uma correntinha, pulo 3 pontos de base, venho no quarto e trabalho um ponto alto.
Agora nessa curva eu vou trabalhar 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou adiantar os meus 11 pontos altos e já volto. Trabalhei os meus 11 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto alto eu faço um aumento, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Venho no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Venho aqui no próximo ponto alto e trabalho um aumento, faço 2 pontos altos. Após o meu aumento, sigo fazendo um ponto alto em cada ponto de base, vou ficar no total de 11 pontos altos. Eu vou adiantar os meus 11 pontos altos e já volto. Trabalhei os meus 11 pontos altos, faço uma correntinha de separação, pulo 3 pontos de base e no espacinho de uma correntinha começo a trabalhar os meus 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, a partir de agora será somente repetições. Nos espacinhos de uma correntinha, meus 3 pontos altos sempre separado por uma correntinha. Então, aqui na minha curva, eu fiquei num total de 30 pontos altos. Eu vou adiantar toda a minha carreira quando chegar ao final, na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar. Pode finalizar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e fazer o arremate. Aí, vamos começar a trabalhar com o fio azul. Já trabalhei toda a minha carreira com o fio cru. Olha como ele está ficando, já está ficando bem grande o tapete. Quase não dá para ver ele aqui por inteiro, mas depois eu vou colocar no chão para que vocês possam ver como ele está ficando. Agora eu vou começar uma carreira com o fio azul. Já amarrei o meu fio azul em qualquer espacinho de uma correntinha e comecei a trabalhar os meus grupinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Cheguei aqui na minha curva. Aqui eu começo a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer 7 pontos altos, um em cada ponto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos meus 7 pontos altos, no próximo ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Venho no próximo ponto de base e trabalho 4 pontos altos, um em cada ponto de base. 2, 3 e 4. No meu próximo ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, formando um aumento. No próximo ponto de base, começo a trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. 3 e 4. No meu próximo ponto alto, eu faço um aumento, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto alto, trabalho 4 pontos altos, um em cada ponto de base. 3 e 4. No meu próximo ponto alto, eu trabalho um aumento, eu faço 2 pontos altos. Após fazer o meu aumento, eu sigo fazendo um ponto alto em cada ponto de base, vou ficar no total de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos meus 7 pontos altos, venho aqui no espacinho de uma correntinha e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Então, a partir de agora, será somente repetições. Em cada espacinho de uma correntinha, vou trabalhar 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Aqui nessa curva, sem contar com esses 2 grupinhos, tanto aqui no início da curva como aqui no final, eu não conto. Eu fiquei num total de 34 pontos altos. Tudo que eu fiz nessa curva, vou fazer nas próximas 3. Eu vou adiantar toda essa carreira, chegando ao final aqui na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar,
finalizo com ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Aqui eu trabalhei toda a minha carreira com o fio azul, olha como está ficando. Aqui eu já amarrei meu fio cru em qualquer espacinho de uma correntinha e vim trabalhando 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Cheguei aqui, olha, na curva. Aqui eu faço uma correntinha de separação, pulo 3 pontos de base, venho no quarto e trabalho um ponto alto. Venho no próximo e trabalho um ponto alto. Eu vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até ficar num total de 14 pontos altos. Eu vou adiantar os meus pontos e já volto. Trabalhei os meus 14 pontos altos. Agora no próximo ponto de base eu vou fazer um aumento. Vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo ponto de base, vou seguir fazendo pontos altos. Vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No meu próximo ponto alto, eu faço um aumento, faço 2 pontos altos. Feito o meu aumento, começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até ficar no total de 14 pontos altos. Eu vou adiantar os meus 14 pontos altos e já volto. Vim trabalhando os meus 14 pontos altos, faço uma correntinha de separação, pulo 3 pontos de base. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. A partir de agora, será somente repetições, 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, separado por uma correntinha. Então, aqui, olha, eu fiquei num total de 36 pontos altos. Tudo que eu fiz nesse canto, vou fazer nos outros 3 cantos também. E na minha lateral, vou trabalhar 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Quando chegar ao final, na terceira correntinha que eu fiz para iniciar, posso finalizar com ponto baixíssimo. Finalizei toda a minha carreira com barbante cru, coloquei ele no chão para que vocês possam ver como ele está ficando. Agora vamos iniciar o bico de acabamento. Amarrei o meu fio amarelo em qualquer espacinho de uma correntinha. Aqui eu subo 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Volto aqui no mesmo espacinho e trabalho mais um ponto alto. Faço uma correntinha. Volto no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Sem fazer correntinha de separação, vou pular 3 pontos de base, vou vir no quarto e vou trabalhar novamente um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Tá ficando desta forma. Sem fazer correntinha de separação, pulo 3 pontos de base, venho no quarto e começo a trabalhar novamente o leque. Então, aqui nessa curva, será somente repetições. Eu vou adiantar toda a minha curva, quando chegar aqui ao final, eu volto para a gente continuar. Eu vim trabalhando toda a minha volta, sempre pulando 3 pontos de base. Cheguei aqui no final. Aqui no final, eu vou ter que pular 4 pontos de base, mas não tem problema. Aí eu venho no espacinho de uma correntinha e trabalho o meu leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Venho no próximo espacinho de uma correntinha e vou começar a trabalhar novamente. Leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, a partir de agora, será somente repetições. Vou trabalhar leques no espacinho de uma correntinha e quando chegar aqui na minha curva, vou trabalhar igual eu trabalhei desse lado, sempre pulando 3 pontos de base. Quando chegar no final, pula 4 pontos de base e vem para o espacinho de uma correntinha, igual eu fiz aqui. Não vai dar diferença na peça. Eu vou adiantar toda a minha carreira,
Quando chegar aqui na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Aí eu volto porque eu vou fazer uma última carreira, fazendo um detalhezinho dentro do leque. Aqui eu já finalizei toda a minha carreira com o biquinho amarelo. Agora eu vou fazer um detalhezinho em azul. Agora com o fio azul, venho aqui, olha, no meio do leque e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. Volto aqui, olha, e pego essas 2 alcinhas, faço um ponto baixo, formei um picô. Volto ainda no mesmo espacinho, faço um ponto baixo, uma correntinha. Venho aqui, olha, entre um leque e outro e trabalho um ponto baixo, uma correntinha. Venho no meio do leque, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas, faço um ponto baixo, formei um picô. Volto ainda no mesmo espacinho e trabalho um ponto baixo, faço uma correntinha. Venho entre um leque e outro e trabalho um ponto baixo, faço uma correntinha. Então, aqui, olha, será somente repetições. Vou trabalhar desta forma em todos os leques. Quando chegar aqui no final, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate.